Então, retomando aqui a nossa aula, nossa gravação. Então, sobre a questão da tribulação e a doutrina da tribulação, é exatamente isso. A Bíblia vai ensinar que todo filho de Deus sempre passará por alguma tribulação, que o povo de Deus passará por provações e tribulações, porque isso autentica o povo de Deus. Autentica que pertencemos a Deus e também mostra a fúria do inimigo contra nós. Mas sobre esse mesmo tema há uma seção que é apocalíptica, que é a grande tribulação que virá sobre toda a terra. E por quantos anos será essa tribulação? Vamos lá. O que vocês aprenderam nas leituras de vocês? Honestamente, não lembro. Deixa eu até pegar aqui as anotações, só um minuto. Tá. Quantos anos demorar a tribulação, Gil? Eu não lembro de ter lido. Não lembro de ter lido um número exato, específico, mas acredito que tem um termo que eu li, acho que não sei se foi no seu chat agora que eu li. Não vou lembrar, mas um pouco de tempo. Não sei se esse é o termo que eu li. Eu tô com o número 7 na cabeça, mas deixa eu pegar na minha anotação aqui. Eu não sei se eram 7 anos ou... Acho que era isso aí, né? 7 anos. Sim, exatamente. Eu não achei aqui não, mas acho que é isso. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Exatamente. Chegamos a essa conclusão por causa de alguns textos bíblicos. Sim. Percebam, a tribulação ela é uma doutrina que atinge cada servo de Deus e cada igreja e cada grupo em cada época em que Deus vai se revelando para o seu povo. Pode ver que o povo de Israel no Egito foi atribulado por Faraó e pelo Egito. O povo de Deus em Israel foi atribulado pelos filisteus, ora porque pecaram, e ora também porque se desviaram de Deus, e Deus manda o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico. Temos a tribulação da igreja primitiva, temos Jesus sendo atribulado pelo próprio Satanás, temos as dispersões da igreja, temos a tribulação faz parte, mas quando se diz sobre o anúncio apocalíptico da tribulação, as escrituras vão dar, desde Daniel, aí onde entra agora, por isso que a gente, no meu terceiro ponto, a gente vai entrar nas 70 semanas de Daniel, em especial na 70ª, ou seja, na última semana. Porque a gente só vai compreender essa questão da tribulação quando a gente compreender também a última semana de Daniel. E o que acontece? Já antecipando, porque se convencionou que o período apocalíptico da tribulação seria 7 anos. Porque há uma correlação com essa última semana de Daniel. Nas profecias de Daniel, Deus fala para Daniel que antes de vir o grande juízo de Deus, haveriam 70 semanas. E nós entendemos, fazendo um estudo, e aí onde entra, eu diria, a beleza dos dispensacionalistas e dos aliancismos, eles construíram, e aí é uma teoria muito bonita, e eu particularmente acho que tem muito a ver, eles chegam à conclusão de que do retorno do povo de Deus com Zorobabel, saindo lá do Império Medo-Persa e indo para Jerusalém. Ali começa a primeira semana de Daniel. Lembram dos espias? Os espias que foram espionar Jericó? Quando eles voltam e eles relatam para Moisés, olha, Jericó realmente tem grandes muros, soldados fortes. O que acontece com 10 espias? Vocês lembram da história, não é? 10 espias dão um discurso favorável ou dão um discurso negativo? Foram 12 espias. Foram 12, 10 negativo e 2 favorável. E aí o que acontece?
o povo começa a murmurar por causa desses 10, não são? Exato. E aí, Deus dá um castigo de 40 anos. E se você for ler os textos lá no Pentateuco, você vai ver que para cada dia de murmúrio, para cada dia em que aqueles espias fizeram aquela contenda, aquele dia se tornou um ano de castigo. Lembram disso? Ou aprenderam isso? Depois pesquisem, vocês vão ver que por que o povo de Deus fica 40 anos no deserto? Porque para cada dia, que foram 40 dias de provação, Deus faz com que eles passem 40 anos. Cada dia vira um ano. Por que eu estou falando isso? As 70 semanas de Daniel também tem uma correlação de semanas, de dias por anos. E por que agora eu estou voltando para Zorobabel? Zorobabel é aquele que, juntamente com os demais irmãos que estavam lá no reino Medo-Persa, eles vão para Jerusalém e eles estabelecem, eles voltam para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, ali inicia-se a primeira semana de Daniel. Da primeira semana de Daniel até a 69ª, ou seja, 69 semanas, acontece na crucificação de Cristo. Pastor Rai, então quer dizer que quando acontece a crucificação de Cristo, zera-se as 69 semanas, sim. É por isso que os dispensacionalistas chamam de tempo dos gentios, ou era da graça. Estamos numa janela, e essa janela, a gente não sabe quando ela terminará. Por essa razão que há entre os nossos irmãos teólogos que vão defender a doutrina da tribulação, ou a doutrina do pré-milenismo, eles falam o seguinte, que agora Deus está tratando com a igreja, agora Deus está tratando com os gentios, e agora Deus está usando a igreja na terra. Mas quando chegar o momento da tribulação, volta o trabalhar de Deus com quem? Com o povo de Israel. E por isso que cria-se a força do quê? Ora, se agora Deus está usando a igreja, e há aquele que detém, então, para que o anticristo seja manifestado, o que o detém tem que ser retirado. É por isso que surge a ideia de que a igreja é arrebatada, que o Espírito Santo de Deus é retirado da terra. Mas essas ideias, é como a gente vê, elas têm algumas dificuldades, porque, por exemplo, então quer dizer que a igreja não passa por essa tribulação. E a segunda é, se o Espírito Santo de Deus ele é retirado da igreja, ora, então não vai ter salvação na terra. Aí eu pergunto, o que vocês acham? No período de tribulação, o Espírito Santo estará na terra ou não? Eu acredito que ele estará sim junto com os filhos de Deus, com a igreja de Deus, ele estará. Então, e o que você acha, pastor Johnny? Eu de verdade não sei. Não, ótimo, não tem problema, é isso mesmo, a gente está aqui. Por isso que eu estou jogando as informações, a gente vai dando os livros, vai dando as correntes, são teorias. Eu, particularmente, irmãos, acredito que o Espírito Santo de Deus, ele nunca deixou nada da criação de Deus. Nada. Desde do Éden, mesmo na queda, o homem se rebela, o homem vira as costas, o Espírito Santo de Deus continua trabalhando na nossa vida. Não foi diferente na época antes da lei, na graça, na era dos gentios, e não será diferente na tribulação. Por quê? Por que eu acredito nisso? Eu acredito nisso, irmãos, porque a Bíblia não vai falar que haverá uma multidão enorme que vai ser salva nos dias da tribulação? Sim. A alma daqueles que foram mortos na tribulação, não está escrito isso lá no livro de Apocalipse? Sim, verdade.
Ora, só pode ter salvação se o Espírito Santo está trabalhando. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, desde quando o homem é homem, ou seja, desde o pecado em Adão e Eva, foi o Espírito Santo. E até a última alma a ser salva nesse planeta, essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O Espírito Santo só não trabalha sobre aquele que blasfema contra ele. Eu poderia dizer que o único lugar que o Espírito Santo não está por escolha dele é no inferno. Não é porque ele não tenha poder de estar lá, mas é porque lá ele não convence mais, aqueles seres já são condenados. Aonde há um ser humano, um ser vivo, o Espírito Santo está trabalhando. É claro que sobre aquele que blasfema, ele já sentencia para toda a eternidade. Então, ele para de trabalhar, no sentido de trabalhar para salvação, e agora ele trabalha para a condenação. Porque eu acredito que toda vez que a mente de Satanás e dos demônios são aguçadas da sua culpa, também é o Espírito Santo trabalhando na mente deles e mostrando o quanto eles serão castigados por Deus. Isso é uma obra do Espírito Santo. Então percebam que a teoria do arrebatamento da igreja, ela é muito linda para iniciar a tribulação, que são 7 anos. Que a ideia de que o Espírito Santo é retirado pode ser uma ideia aparentemente até bonita e poética, mas eu acredito que não é. Eu acredito que não vai ser assim. Pastor Raí, então, o que é que detém o anticristo? Na minha concepção, é o próprio Deus. É o próprio Senhor. Na minha simples opinião. O Erickson vai trabalhar um pouco sobre isso, os demais pastores vão trabalhar sobre isso. E aí, o que acontece, irmãos? O que eu quero destacar hoje, o que a gente está fazendo aqui, é destacar esse período de tribulação, que resume-se em 7 dias, que não são dias, mas se tornam dias de anos. Lembra que eu falei que as 70 semanas de Daniel não são 70 semanas de dias, mas para cada dia se torna um ano? Então, até a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, foi a 69ª semana. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado e começa aquilo que chamamos de período dos gentios, ou era dos gentios, começa essa nova fase que Deus usa a igreja, e é por isso que Israel e a igreja, ao mesmo tempo em que Israel ele inaugura o projeto de Deus de igreja, quando a gente lê a Bíblia, isso é muito lindo, irmãos, a gente vai ver aqui nos fundamentos da nossa fé, a gente vai ver isso na maioria dos livros, os pastores dizem o seguinte: Deus trabalha com Israel, mas também trabalha com a igreja. Vou só dar um exemplo. Lembra de Paulo em Romanos falando sobre que Deus trabalhou com Israel e Israel virou as costas para Deus, e Deus agora nos enxerta no plano de Deus como gentios? Lembra dessas comparações paulinas? Então podem ver que mesmo que haja uma correlação espiritual, que a igreja ela é o Israel espiritual, mas tem profecias também que Deus trata com Israel mesmo simples e unicamente com eles. Quando Deus, em muitas profecias bíblicas, quando Deus está falando sobre as sentenças, quando Deus está falando sobre a restauração de Israel, quando Deus fala que todas as nações irão adorar a Deus em Sião, dá uma ideia de que Deus está também tratando com o povo judeu de forma exclusiva. E o pastor Enéas Tonini, por isso que no último capítulo do livro dele, ele vai falar bastante sobre isso, ele vai falar sobre outra vez com o judeu. Porque, de uma forma, quando a gente começa a compreender, irmãos, compreender que realmente há um propósito, vou ler aqui para vocês aqui, por exemplo, Isaías 11:12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá,
recolherá desde os 4 cantos da terra. E aqui, o pastor Ernesto Nini está fazendo uma citação mostrando que isso ia acontecer com Israel. Ou seja, Deus ia trazer de novo, pode ver que é uma profecia de Isaías. Deus ia trazer de novo Israel. E isso cumpre-se quando o povo de Deus volta para onde? Volta para Israel depois do cativeiro da Babilônia. Olha outro texto aqui, por exemplo, de Joel 3:20. Judá, porém, habitará para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Amós 9:14-15, ó. E removerei o cativeiro do meu povo de Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e comerão os frutos. E plantarei na sua terra, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor. Profecia de Amós. Então a gente começa a ver, por exemplo, várias profecias que Deus está trazendo de novo Israel. E quando a gente lê essas profecias são literalmente profecias, não é aqui a igreja, e a igreja não é Israel, é o próprio povo de Deus de Israel. Ou seja, por isso que eu falei sobre as leituras literais que a gente precisa fazer. E isso é importante. Quer ver um outro texto, irmãos? São muitos os textos que falam sobre esse retorno, né? Olha aqui, Ezequiel 37, do 16 ao 22. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve neles, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel e seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um em tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escritos estão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu os tomarei, os filhos de Israel, e entre as nações, para onde eles forem, e os congregarei, e todas as partes os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será o rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para um futuro se dividirão em dois. E aí continuam falando. Há outras profecias, irmãos, que a palavra de Deus vai destacar tanto que as pessoas pegarão na barba de um judeu e dirão, me ensina a palavra de Deus. Lembram dessas profecias? Que todas as nações irão para Israel. Então, a gente entende, irmãos, que haverá um momento que Deus trabalhará com Israel. Voltando, então, à tribulação, porque hoje o tema é tribulação, irmãos. Vamos lá. Estão entendendo até aí? Está ficando claro? Está ficando confuso? Querem falar alguma coisa? Ô, pastor, está ficando claro, com certeza. Eu poderia ler um versículo para só confirmar aquilo que eu disse, que o Espírito Santo ele estará conosco na tribulação? Pode, claro, filhote. Apocalipse 9, versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, e nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Esse selo eu acredito que é o Espírito Santo, quando leio. Sim. Acho que um que destaca bem também é o 7,14, né? Porque aí tá o Apocalipse 7 é 14 mesmo, que diz que
eles vieram da grande tribulação, ou seja, os salvos. O que me parece ser pessoas que, enquanto tiveram tribulação, o Espírito, obviamente, continua se manifestando e esses alcançaram salvação. Exatamente. Então, por isso que não tem como a gente... Ó, percebam, irmãos, ó, 7 anos de tribulação. Está tendo salvação. A igreja vai estar aqui? Pode ser que sim, pode ser que não. Uma coisa é fato, vai ter salvação. Vai ter salvação. Pastor, e são 7... Então, pastor, qual é agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença de tribulação e de grande tribulação? A grande tribulação é algo específico, né? Profetizado, é escatologia, né? É aquele texto que fala que nunca haverá, né, a tribulação, nunca houve, né, a tribulação como esta que haverá, né, da profecia. E Então, quantos anos já que demorará a grande tribulação? quantos anos já não saberia falar. Querido pastor Johnny? A cola, na verdade, está até na tela, né? O Senhor Tá na Jesus tela? descreveu a grande tribulação, Marcos 13:19, com palavras terríveis, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. É Oh, verdade, Vai hein? eu ser... Devia esqueci ter de lido, hein? tirar. Eu esqueci de tirar. Você Não, tá mas ligeiro, hein, obrigado, porque pastor? já Você tá está aí, ligeiro, hein? Você tá ligeiro, é isso aí. Parabéns. Ó, 3 anos e meio, me parece, né? isso, não confundir grande tribulação com Tribulação. tribulação. Então, o que seria isso, então? Ó, aqui vamos ler um pouquinho, então, aqui. Pode ler para nós, pastor. Legal. A Bíblia descreve a grande tribulação com os seguintes nomes. Primeiro, grande tribulação, Apocalipse 7:14. Segundo, a angústia de Jacó, Jeremias 37. A 70ª semana de Daniel, Daniel capítulo 9. Quarto, né? Dia do Senhor, Isaías 2:12-19, 13. Sumiu o seu som. Sumiu o seu som, pastor. Travou, né? Acho que travou dele, pastor. Vamos aguardar só um minutinho. Deve ter caído a linha do nosso irmão. Ele saiu realmente. O legal é saber que nós já estamos na última semana, então, hein? Então, aí que entra a questão. E aí, a gente não sabe dizer, Gil, se nós já estamos na última semana ou se entraremos na última semana. Eu quero acreditar, particularmente, eu acredito que nós ainda não estamos na última. Mas quando o anticristo for revelado, inicia a última. Entendi. Entendeu? Agora, isso é o que eu penso. Não será... Por que eu penso assim? Por que você pensa assim, pastor Rai? Porque, para mim, eu acredito nesses 7 anos que estão para acontecer sobre a Terra. Pode ser que Deus, na sua infinita maneira de se revelar, faça algo diferente? Pode. Pode ser que tudo isso que eu estou dizendo seja fruto apenas de teorias e especulações nossas? Pode. Pode ser que esse tempo a gente já está vivendo e a gente ainda não está desfrutando, ou melhor, a gente já está vivendo alguns dias e não são dias de anos, mas são séculos? Pode. Então, a gente não vai, como que eu posso falar, saber exatamente como será. Eu deduzo que essa leitura dos dispensacionalistas é uma das leituras mais adequadas, mas elas também nos deixam um pouco, eu diria, Gil, tá me ouvindo? Opa, pastor Johnny, Caiu aqui, voltou. não tem problema. Então, a gente já aproveitou aqui para estar falando enquanto isso.
a gente estava falando sobre... O Gil falou assim, então quer dizer que a gente já possivelmente está na última semana, né? E eu estou dizendo para ele, pastor, o seguinte: eu quero acreditar, eu particularmente quero acreditar que ainda não estamos na última semana. Que a última semana é essa que os dispensacionalistas ou os pré-tribulacionistas, pré-milenistas acreditam que são 7 anos de tribulação, sendo divididos em 3 anos e meio de grande tribulação, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. A somatória é o período de tribulação. Pastor Rai, o senhor acredita nisso? Sim, eu acredito nisso. Eu acredito que aonde está o início da tribulação? Quando Deus, no calendário dele, na agenda dele, disser, é agora. Na minha opinião, quem detém esse dia de iniciar é Deus. Quem está no controle desse dia ser iniciado é Deus. Olha que interessante agora, irmãos. Então, antes da leitura aqui, e só para a gente já volta aqui para o texto, tá, pastor? Olha que interessante. Isso, só para a gente ficar com a... eu esqueci de tirar o compartilhamento e fica menor a tela. Agora fica maior a tela, né? Olha que interessante. Lembra que a Bíblia lá... vamos pensar agora no milênio, tá? Vamos pensar no milênio, certo? Tem o milênio, e aí tem aquelas poucas profecias que falam sobre o milênio, que a alma que pecar, ela vai sentir as sequelas do seu pecado aos 100 anos, e depois Satanás será solto por um período de tempo, e verá uma grande guerra, e o Senhor virá. Lembra disso? Lembra disso? Olha que interessante. Você lembra disso, pastor Johnny? Não com toda a riqueza de detalhe, como o senhor mencionou aí. Tá, então a síntese do milênio é isso. Começa o período do milênio, o Senhor está reinando, esse é um período de 1000 anos de glória, as pessoas elas estão vivendo na Terra de uma forma maravilhosa, aí há aquelas dúvidas se haverá seres glorificados e seres humanos misturados, porque segundo a teoria do milênio, a Nova Jerusalém já veio sobre a Terra, o Senhor está curando as nações estão indo para a Nova Jerusalém. Bom, aí tem várias teorias que mesclam no milênio. Mas o que a profecia bíblica vai falar sobre o milênio, que aí onde entra a doutrina, o que a Bíblia fala sobre o milênio? A Bíblia cita uma única vez durante o período de 1000 anos. A Bíblia cita que nesse período, aquela alma que pecar aos 100 anos colherá o fruto do seu pecado, dando uma ideia de uma vida longeva e uma vida feliz, mas mesmo assim haverá pecado. E aí a Bíblia fala que no final desse milênio, Satanás será solto. E haverá uma rebelião, e aí onde o Senhor julgará Satanás e lançará Satanás juntamente com todos os seus demônios e com todos os seus seguidores no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Olha que interessante. Então pega esse cenário que está montado. Esquece agora da discussão pré-tribulacionista, pré-milenista, pós-mídia, esquece tudo isso. Vamos pegar esse quadro. Olha que interessante. Quando nós pegamos o período da tribulação, que são 7 anos que começa, também não é um período onde a Bíblia vai mencionar lá no livro de Apocalipse que alguns seres, alguns demônios foram soltos porque eles foram destinados para o período dos fins. Olha que interessante. Existem seres espirituais, existem demônios, que eles foram reservados para ser liberados durante esse período que a gente acredita que seja o período da tribulação. E aí é o texto que você leu, Gil. E aqueles que são realmente selados por Deus, o demônio, Satanás, não vai poder fazer nada porque eles são selados. Tá?
Olha como texto bíblico, e ó, percebam, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou mencionando textos, eu estou falando sobre doutrinas. Quando acontecerá, quando não acontecerá, são os mistérios. Mas por que eu estou falando tudo isso? Olha que interessante. Vamos imaginar, eu não falei dos 1000 anos aqui, então imaginem essa linha, tá? Imaginem essa régua como o período dos 1000 anos. Aqui, Satanás é solto porque ele estava acorrentado, e aí ele causa uma rebelião na terra e vem aquela batalha de Gog e Magog. Quando a gente está fazendo uma leitura dos 7 anos da tribulação, a gente tem uma outra batalha que é a batalha do Armagedon. Opa, então vamos pegar esse lápis aqui. Quando a gente está falando sobre o período da tribulação, vamos pegar como coisas distintas, tá? 7 anos da tribulação, a Bíblia vai falar também que acaba com uma batalha do Armagedon. E se nós uníssemos esses dois períodos aqui no final? Imaginássemos que a tribulação está aqui no final desse milênio. Tem uma correlação? Tem. Aonde não tem uma correlação? Porque a gente não sabe quando começa o milênio. Concorda? A gente não sabe quando começa o milênio. Mas se a gente fizer uma leitura de que o milênio começou com Jesus, com o período chamado Era dos Gentios, a gente já viu muita coisa acontecendo na história da igreja durante esses 1000 anos. E se a gente fizer uma leitura também que Jesus venceu Satanás e que ele não pode fazer nada conosco, a não ser quando Deus tem um projeto de liberá-lo para o final dos tempos, fica mais claro uma união entre tribulação e milênio, principalmente final do milênio. Pastor Rai, então quer dizer que o senhor agora está falando que o milênio que era lá na frente está vindo aqui para trás, irmãos? É. Mas e aí? Será que é assim? Pode ser que sim. Pode ser que não. Pode ser que realmente não tenha a ver. Porque, segundo a nossa escola dispensacionalista, é assim, ó. Tem a tribulação, que são 7 anos. 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. E aí, depois que começa o milênio, e aí vem esse período, inclusive, que Satanás é solto aqui. Está entendendo? Olha como que são confusas as leituras. E como fica difícil a nossa avaliação. Mas uma coisa eu sei, o texto bíblico vai dar a ideia dos 7 anos. Quando ele vai se dar, eu não sei. Só sei que ele vai ser dias em que Deus vai proteger os seus servos, porque são servos, e aqueles que morrerem é porque Deus tem um propósito. Enquanto cada servo não cumprir com a sua missão, inclusive os 2 profetas, Satanás, o anticristo, a besta, não vai poder fazer nada. Então, é por essa razão que a gente joga as profecias, avalia com cuidado e deixa as coisas acontecerem no tempo de Deus, da forma de Deus. E vamos fazendo uma leitura dos tempos. Como eu disse para vocês, irmãos, eu gosto demais da leitura dispensacionalista, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo muito difícil. Por isso que eu passei para vocês aí esse texto do Enéas, para vocês lerem, já disponibilizei essa parte do livro do Enéas no canal nosso, né? E agora a gente vai ler um pouquinho esse período. Vamos só dar uma pincelada, irmãos, porque você vê, eu estou tentando explicar detalhadamente, mas o que vai esclarecer mais os irmãos serão as leituras. São muitas leituras, irmãos. São muitas correntes. Desde as correntes amilenistas, pré-milenistas. São muitas correntes. A única observação que eu deixo para vocês é: façam sempre o possível para terem uma leitura literal. Quando não der para fazer uma leitura literal, aí vão para as leituras alegóricas. Fazendo mesmo assim com a alegorização, uma correspondência muito suave, muito agradável. Para quê, irmãos? Para a gente jamais, irmãos, jamais dizer algo que o texto bíblico não está dizendo. Estão entendendo, irmãos? Porque é muito fácil a gente pecar nessa área. E muita gente piedosa pecou nessa área porque começa a dar número, dar nomes, dizer quem é, quem não é.
Entendeu, irmãos? E isso é muito perigoso. Ao mesmo tempo, eu também tenho no meu coração que um zelo de respeitar esses nossos irmãos, porque eles mergulharam no texto sagrado, jejuaram bastante, oraram bastante, e quem sabe realmente o que eles estão escrevendo é quase que uma autoprofecia. Quem sabe, irmãos, é a igreja mesmo que vai ser arrebatada. Essa ideia de que o arrebatamento da igreja vai ser retirado, mas o Espírito Santo não, a igreja só vai se encontrar com Jesus nas nuvens, quem sabe é praticamente uma profecia que Deus deu para alguns pastores. Vamos julgar, vamos avaliar. E se não acontecer, foi uma boa leitura. Não vamos excomungar os nossos irmãos. O problema, percebam, irmãos, quando eu falo, onde eu entro o perigo, quando eu falo vai ser assim, Deus vai fazer assim, eu estou pondo nos meus lábios e nos lábios de Deus uma palavra que Deus não pôs nos lábios dele. Está entendendo? Aí que entra o perigo. Mas quando a gente diz, olha, irmãos, eu acredito que vai ser assim, deduzo que será assim, espero que seja assim. Se não for, Deus é Deus e ele vai fazer como ele deseja. Então, isso pode parecer menos impetuoso, menos grandioso, mas é muito mais bíblico. Estão entendendo, meus irmãos? Tá claro? Tudo bem? Belezinha? Então, vamos lá. Vamos lá para a leitura do texto agora, rapidinho, algumas porções só. Deixa eu só compartilhar para vocês. Bora. Pode ler para mim, Pastor Johnny. Legal. Você já leu aqui, né? Não, essa parte não, já era a parte de baixo que a gente tinha começado. Isso. Nomes dados à grande tribulação. A Bíblia descreve a grande tribulação com os seguintes nomes. Primeiro, grande tribulação, Apocalipse 7,14. Segundo, angústia de Jacó, Jeremias 37. Terceiro, 70ª semana de Daniel, Daniel capítulo 9. Só uma pausa aqui. Quando a gente quer conhecer um pouco sobre Daniel, as 70 semanas, está aqui. Essa é a profecia. Pode continuar, por favor. Perfeito. Quarto, dia do Senhor, Isaías 2, 12 ao 19, 13 do 9 ao 13, 26, 20, capítulo 21, capítulo... E aí, não precisa ler, não. São aí todas as bases. Ou seja, quando a gente lê na Bíblia o dia do Senhor, irmãos, essa menção aqui é se referindo ao quê? É a mesma situação aqui. Mas olha que interessante. Angústia de Jacó. A gente não fala, né? Irmãos, o dia da angústia de Jacó, né? Mas é a angústia de Jacó. Perceba que é a angústia de Jacó, mas também é grande tribulação. Olha como parece que na minha leitura, tá, irmãos? Deus, muitas passagens bíblicas, Deus trata Israel e a igreja de forma unida. Mas em muitas profecias Deus separa. Ele faz de propósito mesmo, irmãos. Por quê? Porque a salvação veio dos judeus, Deus tem uma obra com os judeus. Então quer dizer que a gente vai bajular judeu porque ele é melhor? Não, não, irmão. O judeu também tem que aceitar Jesus, senão ele vai para o mesmo inferno que vai um gentil. Simples assim. Mas como ele é de uma linhagem pela qual Deus separou, Deus tem profecias com eles, e isso só mostra a soberania de Deus com esse povo e na terra, tá bom? E aqui vem outra definição, né? O dia do Senhor, tá vendo? Pode ler para nós, irmão? Dia do Senhor. Esse dia é descrito na Bíblia como tempo de castigo, de juízo dos céus, do derramar da ira de Deus. O Dr. Ironside, em seu magnífico livro Ira Não, Arrebatamento, tradução brasileira na página 28, diz que há diferença entre dia de Cristo e dia do Senhor. O primeiro se refere ao tempo quando os crentes se apresentarão perante o tribunal de Cristo, em seus corpos glorificados. E o segundo refere-se ao tempo quando Deus estiver derramando os seus juízos sobre a terra e descer para tomar a direção do seu reino. Portanto, temos na Bíblia 3 dias. Do homem, que é igual hoje, Hebreus 3. B, de Cristo, Filipenses 1:6, refere-se ao arrebatamento. E C, do Senhor, Joel 2:30-32, que é a grande tribulação.
Vamos argumentar agora, vamos gastar um tempo aqui. O que vocês acham desses 3 dias? Legal. Dia de hoje, beleza. Sim. O dia de Cristo e o dia do Senhor. É muito bonito quando a gente vê essa citação, que ira, não arrebatamento, dando uma ideia de que o dia de Cristo e o dia do Senhor são coisas distintas. E aqui, deixa eu explicar uma coisa, a gente já vai trabalhar, irmãos, mas aqui quando o texto também está falando o tribunal de Cristo, olha que interessante, tribunal de Cristo, guarde isso. A Bíblia vai falar de 2 grandes tribunais. Vocês já leram algo sobre isso na Bíblia? Tá lá em Coríntios, né, pastor? Tribunal de Cristo. E Apocalipse fala de um outro tribunal, de um outro julgamento, e descreve um outro nome. Do trono branco. Julgamento do trono branco. Já ouviram falar? Eu não me lembrava, mas Eu também não. Então, o julgamento do trono branco. O que acontece, irmãos? Esse julgamento do trono branco, geralmente nós fazemos uma leitura diferenciada. Por que a gente faz uma leitura diferenciada? Porque o texto de Corinto dá características, a profecia de Corinto mostra que aquele julgamento é para ímpios ou é para crentes? O que vocês acham? acredito que é para todos, né? Cada um será julgado, cada um pela sua obra, o que fez através do corpo, se o bem ou o mal. Então é para todos, acredito. Será que a gente está falando do mesmo julgamento de Coríntios, que fala que as obras serão queimadas, aquele que fez obras na semelhança de ouro, pedra preciosa, passará pelo fogo, mas aquele que viveu. Será que a gente está falando do mesmo? Ah, não, aí é distinto, aí já é outro julgamento. Acredito só para aqueles que são filhos de Deus, Então, que acho que Deus julgará as suas obras vamos pegar aqui, ó. pelo fogo, né? Abra para nós, Apocalipse, pode abrir, Gil, Apocalipse capítulo 20, versículo. Pode ler do 1 ao 3 e depois o versículo 11. E aqui Posso ler? só um segundinho agora, eu vou pedir para o Gil abrir no outro. Deixa eu ver onde está. Deixa eu ver aqui, está em Coríntios, que fala sobre julgamento também. Aqui. Pastor Johnny, leia para nós 2 Coríntios 5, 10. Posso ler já ou do Dio primeiro? Pode ler já. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, aqui está dando uma ideia do tribunal, mas vamos ver também um outro texto, que é Romanos 14, 10. Romanos 14:10. Isso. Portanto, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Dando uma ideia de tribunal divino e sagrado, né? Exato. Filipenses 2,16. Filipenses 2:16.
retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. No dia de Cristo. Então, guardem essas palavras, irmãos. No dia de Cristo. Né? Deixa eu ver aqui. Agora leia para nós, Gil. Eu estou tentando achar um outro texto, irmãos, que eu não estou lembrando agora, que fala sobre, de Paulo também, que fala sobre madeira, palha, que nós estaremos diante do tribunal do Senhor, e aqueles que fizeram uma obra, a semelhança de madeira e de folha e de palha, serão queimados. Mas aqueles que fizeram uma obra como pedras preciosas, eles não serão queimados, passarão pelo fogo. Acho que é 1 Coríntios 3, deixa eu confirmar aqui. Então, eu estou procurando aqui, não estou achando. Achei, isso. 3, isso. 3 do 10 em diante. Leia para nós, isso. 1 Coríntios 3. Do 10, pastor, você falou? 3, 10 em diante, Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um como construiu, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. E dia aqui na minha Bíblia está com letra maiúscula. Então, exatamente. Dando uma ideia dando uma ideia especial, né? Não de que seja algo pequeno, mas algo em destaque, né? exato. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá com recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Lembra que eu já falei para vocês de que vai entrar muitos crentes lá no céu como galinha sapecada, né? Foi Boa. quase para o inferno, mas tá aqui, pode ver, será salvo. Então, peraí. Que julgamento é esse? Será que é para todos? Porque aqui não está separando as cabras das ovelhas. Dá para ver que esse julgamento aqui, desse dia, é específico à igreja. Se convencionou alguns pastores, e aí eu também tenho essa leitura, irmãos. Me permita, tá, irmãos? Olha, talvez você pense assim, pastor Raio, o senhor usa da mente, Eu acredito que são coisas distintas, sim. Porque, olha, esse texto aqui está dizendo que vai ser salvo. Se eu fiz uma obra para Deus na semelhança de palha, feno, madeira, sua obra será mostrada, porque o dia atrará luz. O boi será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, se o que eu estou fazendo aqui para Deus é por vaidade, é por vanglória, sabe, modismo, tá, filho, você está salvo. Mas, ó, não vai receber galardão nenhum. O que o texto está dizendo aqui. Mas se alguém construiu de forma, ó, como Deus espera, com ouro, prata, pedras preciosas, esse será recompensado. Pode ver. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Sofre prejuízo, mas não sofre a condenação. Pode ver que a revelação é clara. Pode ver, ó. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Sabe aquela ideia que é dada de pedrinha na coroa? De galardão? Está aqui, ó, julgamento. Irmão, vamos ser honestos. Dá para a gente comparar o nosso sofrimento ao dos apóstolos? Da igreja primitiva? Como que a gente vai querer disputar galardão com algum discípulo? Pelo amor de Deus. Você entendeu? Agora, na história da igreja, tiveram irmãos nossos que foram quase que discípulos ali dos apóstolos? Foram. Sim. Entendeu? Então,
galardão, obras. Sejamos honestos, irmãos. Quantas vezes a gente faz coisas na igreja que é para nós e não é para Deus? Aí depois Deus nos permite ver que tudo aquilo é futilidade, e Deus permite ver que a gente está construindo o quê? Palha, está construindo feno, madeira. E graças a Deus quando a gente consegue enxergar. Graças a Deus, porque aí a gente tem tempo de recomeçar. A fazer na obra de Deus, para a glória de Deus, não para a nossa glória. Guarda isso, meus irmãos, guarda isso. Assim como o dom do Espírito Santo é uma bênção na nossa vida, se a gente der lugar à carne e à vaidade, se torna uma maldição na nossa vida. Não por causa de Deus nem do Espírito de Deus, mas por causa da nossa vaidade, da nossa prepotência. Irmãos, nós não temos um ministério, nós cuidamos de um ministério. Nós não temos uma igreja, nós cuidamos de uma igreja. O dom que veio de Deus sobre nós não é nosso, é dele. Por isso que a palavra no grego para dom é charis, que a tradução melhor é presente. Eu fui presenteado com o dom de ser professor. Eu não sou o melhor por ensinar vocês. O Espírito Santo tocou nessa mente, nesse coração e me deu a habilidade para que agora, por meio do ensino, eu glorifique a Ele. E se vocês se tornarem homens de Deus aprovados, e eu, de repente, tiver em mim qualquer vaidade de que fui eu que os formei, eu estou edificando vocês, ou fazendo a obra na semelhança de madeira, feno e palha. Se eu estiver glorificando a Deus e dando as glórias para Deus, me alegrar por vê-los crescer, mas se eu realmente fizer com que Jesus seja glorificado e eu saio de cena, eu estou fazendo a obra na semelhança de ouro, prata e pedras preciosas. E quando eu sou provado pelo fogo da experiência, eu não me frustro. Por quê? Porque não é para mim, é para Deus. Por isso que muitos param no ministério, porque não fazem para Deus, fazem para si. O apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Filipenses, diz assim: se alguém prega o evangelho por vaidade, por soberba, que pregue o evangelho, mas não vai ter fruto disso. Eu, Raimundo, diria o seguinte: se alguém está pregando o evangelho por vaidade, fique quieto, não pregue não. Mas Paulo era tão grandioso, irmão, Paulo era tão cheio do Espírito Santo, que ele fala assim: deixa o besta ser besta. Mesmo que na boca do besta está tendo mensagem de Deus, deixa o besta, porque ele vai pagar diante de Deus. O besta é besta. Mas a palavra que sai da boca do besta, que não é a palavra do besta, mas é a palavra de Deus, vai ter efeito na vida daquela alma que crê. Por quê? Porque é o poder da palavra. Ele não recebe galardão, mas a obra de Deus, ou seja, aquilo que Isaías diz, a palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre tudo o que lhe apraz. Estão entendendo, meus irmãos? Isso é forte demais. É a palavra de Deus na boca de um falso profeta, é falso profeta, vai ser julgado por Deus. Mas o que pode acontecer é que tem pessoas que acreditam naquela palavra porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Estão entendendo? Então, esse texto, e agora a gente lê o primeiro texto que eu tinha pedido para o Johnny ler, era 2 Coríntios, 5, 10. Vamos ler de novo. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui dá uma ideia que é um julgamento mais voltado a quem? Ao crente. Por isso que se convencionou, e eu disse há pouco, que o tribunal de Cristo é para os crentes, é para dar galardão, ou para puxar a orelha. Sabe aquela ideia? Vai chegar um pastorzão lá que construiu o templo, que tá aí, o nome dele é famoso, anda em jato, e vai falar assim: Senhor, estou aqui. João Batista, sai daqui. Pedro, dá licença. E o Senhor vai falar: filho, vai lá para... Ai, Jesus. Entendeu? Você está salvo, filho, você está salvo, mas vigia lá nas favelas celestiais. Entendeu?
Eu já evangelizei muito usando esse texto, pastor, então acho que eu estava equivocado. Não, não necessariamente. Esse texto pode também ser lido para todos, porque vamos pegar ele no contexto de julgamento. É porque, É, ó, pode ver, quando a gente pegou o texto de 1 Coríntios e agora a gente pega o texto de 2 Coríntios, não está desconexo. Mas pode ver que aqui dá uma ideia de tribunal de Cristo. Então, não está errado pregar também assim. Não está errado. É que nem o texto de Romanos 14:10. Não está errado de fazer aquela leitura falando que pode ser que todos esses tribunais sejam um só também. Mas uma coisa eu sei, nós como crentes, olha lá, vamos ler 14:10. É o 14:10 que a gente tinha lido aquela hora? Era, né? É. Informar aquilo. Isso. Portanto, por que julga o seu irmão e por que despreza outro? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. Ou seja, há um tribunal. Isso é fato. Há um tribunal. Será? Aí, ó, vamos melhorar. Vocês viram que eu fracionei, né? O tribunal de Cristo e o do trono branco, certo? Mas vamos unir agora? Vamos unir? Sim. Pastor, pode ser o mesmo também? Pode. Agora eu te pergunto, se tivermos sendo julgados no grande tribunal de Cristo, que é o tribunal de Deus, que é o do trono branco, Deus vai ter um julgamento diferente dos filhos e diferente dos ímpios? Claro que vai. Claro que vai. O fato da gente fracionar sustenta a ideia do arrebatamento. Está entendendo, irmãos? E aí a gente vai para as nuvens, recebe o galardão. E o fato da gente unir reforça a ideia do quê? De um julgamento para todo mundo junto. Agora, por que a gente sabe que não será todo mundo junto? Porque Deus vai separar os bodes das ovelhas. Mas não significa que quando também separa as ovelhas, não vai acertar e alinhar com as ovelhas. Está entendendo? Então, não está errado, entendeu, irmãos? Uma coisa é certa. A doutrina ensina o quê? Que haverá um julgamento que é o de Cristo. E no de Cristo, segundo a gente leu lá em 1 Coríntios, dá uma ideia de salvação. Então, é para salvo. Aquele lá que é o fundamento e que a gente acabou de ler, dá uma ideia profunda. E mesmo nesse julgamento, aqui só está falando do alicerce, só está falando do julgamento, e não cita que é o tribunal de Cristo. Só fala do dia, que é aquele dia, dando aquela ideia de juízo. E agora a gente leu lá em Coríntios, como em Romanos, tribunal de Cristo, tribunal de Deus. Agora, então, vamos do trono branco. Vou dar uma pausa na gravação, e a gente vai ler o do trono branco.